aí? Como é que vão as coisas? Continuando aqui o nosso processo, vamos continuar naquela pegada e aí vamos ao uso do transferidor, como eu falei na última aula, já? O transferidor é um instrumento que a gente pode usar para medir os graus, certo? É aquele instrumento que a gente mede os graus. Essa é a função especial do transferidor. Ele pode ser assim tanto em meia volta, certo? Como em volta inteira. Não tem problema, tem a mesma função. Você vai ver, ó, tem 0 até 180, que é o primeiro que tem, é o chamado de meia volta, e tem um até 360, que é o de uma volta toda. Então, ó, como é que a gente mede? Vamos dizer que eu tenha um ângulo qualquer lá. Eu tenho que colar o centro, ó, geralmente ele tem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, para eu mostrar que eles têm uma marquinha. É porque não tem a lupinha aqui de pesquisar. Mas aqui, ó, tá vendo aqui? Nesse meinho, tá vendo esse tracinho aqui, esse risquinho, ó, tá vendo que tem um risquinho em todos? Pronto, esse risquinho aqui, ele serve basicamente para quê? Professor, esse risquinho serve para, então, nosso círculozinho aqui, ó, esse traçozinho é o que a gente mede, a gente coloca no vértice, lembre-se, vértice é aquele ponto de encontro. Um lado a gente coloca na marcação que tem 0, e aí o outro vai nos dar a medida dos ângulos que nós temos. Sempre dessa forma. Marca o 0, põe o vértice e aí, ó, a gente vê a marcação que tem. Aqui, ó, marcamos, ó, aquele tracinho no vértice, um lado no 0 e o outro indica o ângulo que tem. Ó lá, ó, a mesma coisa, um no 0, certo? Ó, um no 0, joia? E aí o outro marcando o ângulo que nós temos. Perfeito? Sempre dessa forma. Vou deixar a atividade depois para vocês lembrarem. Aí a gente vem para os tipos de retas. Nós temos tipos de retas por aí. Primeiro as retas paralelas e retas concorrentes. Perceba que aqui ao lado a gente tem o nome de algumas ruas, ó. Avenida 20, Rua Samambaia, Rua 8, Rua 9. Rua 8 e Rua 9, ó, tá vendo? Rua 8, vai fazer o risquinho, vai sair. E depois a Rua 9. Certo? Rua 8 e 9. Elas são chamadas ruas paralelas. Por quê? Porque elas têm a mesma medida de distância de uma para outra. Ó. Se eu medir a distância dela daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, qualquer lugar, ela tem a mesma medida. Elas não se cruzam em momento nenhum. Em momento nenhum elas vão se cruzar. Certo? Essa é a ideia das retas paralelas. São duas retas que se cruzam ou que se caminham do mesma forma, para a mesma direção, e elas nunca vão se cruzar. Lembre que retas são infinitas, então elas nunca vão se cruzar. A Rua Samambaia e a Rua 8, elas se cruzam. Ó, Samambaia, bem torto, né? E a 8, ó, se cruzam. Tá vendo o pontozinho? Elas se tocam. Então elas são chamadas de concorrentes. No cruzamento formam 4 ângulos, certo? 2 obtusos, que são os maiores, e 2 agudos, que são os menores. Isso são chamados de concorrentes oblíquas, tá? E a Rua 9 e a Avenida 20, ó. Deixa eu voltar aqui. Paga. Ó, a Rua 9 e a Avenida 20 são ruas chamadas perpendiculares, porque elas só formam ângulos de 90 graus, ó. Aquele tracinho do ângulo de 90 graus que a gente faz, que é como se fosse um quadradinho com um ponto. Então, ó, eu formo 4 deles e são chamados de concorrentes perpendiculares. Joia? Aqui, ó, como são as paralelas, quando elas estão no mesmo plano e nunca se cruzam, nunca elas vão se tocar, por mais que a gente estenda aqui, ó, ao infinito essa e ao infinito essa, elas nunca vão se tocar em lugar nenhum. Joia? Perpendiculares são quando tem apenas um ponto em comum e formam 4 ângulos retos. Olha o ângulo reto, olha o sinalzinho do ângulo reto, 4 deles. E oblíquos quando formam 2 ângulos obtusos
que são os ângulos maiores que 90 graus, e dois ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus, certo? Essa é a ideia da diferença das perpendiculares para as oblíquas, ok? Como é que a gente constrói reta perpendicular com régua e o esquadro? Lembra do esquadrozinho que a gente fazia? Eu fiz em algumas salas, eu fiz até uns exemplos. A gente coloca a régua, certo? Alinha ela e traça uma reta. Ó, vamos traçar aqui. Traçamos. Quando a gente traça, ó, ficam dois ângulos retos, certo? Depois disso é só esticar para ela formar 4 ângulos retos. E para fazer reta paralela, professor, você tá lá com a sua régua, ó, traça a primeira, segura a régua com a mão e vai só andando com o esquadro. O esquadro é esse aqui. E vai marcando que essas retas vão ficar todas paralelas. Joia? Aí, ó, como são, tá vendo? A gente só escreve uma, depois passa e escreve outra, e assim, só deslizando o esquadro, só passando o esquadro aqui pra cima ou pra baixo, é que a gente vai fazendo isso. Beleza? Tem um programinha chamado GeoGebra, tá? A gente usa muito para fazer desenhos geométricos. Se você tiver o seu computador bonitinho aí, tá? É um software chamado software livre, que é grátis. É só você chegar lá, acessar, ó, geogebra.org/download e fazer o download dele e instalar normalmente. É um software facinho, ó, pra gente desenhar várias coisas, pontos, círculos, retas, construção de retas paralelas, e aí tem alguns passos aí no livro de vocês pra gente fazer essas construções, certo? Ó, quinto passo, medir a abertura de ângulos. Ó, a gente pode medir um ângulo pelo GeoGebra também, certo? É algo importante, tá? Vamos lá. A gente tem regiões planas e contornos. A gente estudou aquelas figuras tradicionais tradicionais não, tridimensionais, que tem 3 dimensões, que é o que? Comprimento, largura e altura. E a gente agora vai estudar as chamadas regiões planas. As figuras planas são aquelas figuras que têm 2 dimensões apenas, que são comprimento, pode ser comprimento e largura, comprimento e altura, e assim por diante. Ó, figuras planas são fáceis de a gente achar. Placas de trânsito, folhas de papel, e por aí vai. Tem várias coisas que a gente pode usar nisso. Por exemplo, lembra daquela história da planificação, que é desmontar a figura? Pronto. Quando a gente desmonta aquela figura, a gente acha várias outras. Por exemplo, um pirâmide. Ó, quando eu desmonto a pirâmide, quando eu planifico ela, ó, eu acho aqui no meio um quadrado e acho vários triângulos, ó. 1, 2, 3. Acho um triângulo aqui, 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 aqui. Quando eu planifico o cilindro, ó, eu acho que uma região circular e uma região plana retangular ou região retangular. Outras figuras planas e por aí vai. Certo? Como é que a gente chama essas regiões planas? Pentágono, hexágono, 3, 5, 8 e octógono. Tá? Cada uma tem um nome. E temos também os chamados tangranses. Tangranses é uma atividade mais lúdica que a gente vai vê-la depois. A geometria ela está ligada diretamente à arte. Ó, existem várias pinturas e vários desenhistas que fizeram obras de arte através de figuras planas. Os tapetes, provavelmente algum tapete que você tem em casa tenha mais ou menos figuras planas, tá? Algumas outras obras de arte que a gente vê por aí, certo? As calçadas também são paralelepípedos ou tem alguma outra forma, alguma outra pedra e por aí vai. Tem um desenho aqui, vou deixar para você fazer um contorno das regiões planas, certo? Vocês observam, tá? No livro de vocês. Ok? Um abraço e até. Só ver aqui. É isso mesmo. Lembre-se, é diferenciar contorno de uma região plana.
Contorno são linhas fechadas que não se cruzam. Elas só têm um comprimento. É como se fosse uma corda. Eu pegasse uma corda doida, fizesse lá, ó, de qualquer jeito e fechasse. Isso é chamado contorno, certo? Ou, ó, por mais que eu faça várias coisas aqui, ó, quando elas não se cruzam, é chamada de contorno, certo? Então, ó, só tem uma dimensão. Então, o comprimento, diferente daqui, ó, que tem os lados, comprimento, largura, pode ter altura e por aí vai. O contorno só tem o comprimento, ela é chamada de figura unidimensional, ok? Um abração e até a próxima aula.